Uma das principais atividades humanas em que o solo é utilizado é a agricultura, que envolve o plantio e o cultivo de vegetais. Ela é fundamental para a sociedade, pois por meio dela nós obtemos alimentos e matéria-primas para a fabricação de muitos produtos. As plantas, elas demoram um bom tempo para se desenvolver. Para que elas cresçam e produzam bastante, são necessários alguns cuidados especiais, como o preparo do solo antes do plantio. E nós vamos ver a seguir algumas técnicas de preparo do solo para o cultivo dos vegetais. Vamos então. Esse assunto sobre as técnicas de preparo do solo para o cultivo dos vegetais, eu vou dividir em duas partes. Então, nesse vídeo, nós veremos algumas técnicas e no próximo vídeo estarei falando para vocês outras técnicas de preparo do solo, ok? Então, vamos lá! A primeira técnica que nós vamos ver de preparo do solo é a aração. Antes de começar a plantar, o produtor deve arar a terra, isto é, revirar o solo para oxigená-lo e melhorar a infiltração da água. Esse trabalho ele é realizado com o auxílio de um instrumento conhecido como arado. É um instrumento utilizado na aração. Olha o exemplo aqui. Esse instrumento aí. Sabe o que também ajuda nesse processo aí de preparo do solo da aração? São, as minhocas. Elas também misturam a terra e contribuem para a oxigenação, melhoram a infiltração da água e auxiliam na produção de humus, deixando o solo mais produtivo. Humus é uma substância formada a partir da decomposição de plantas e restos de animais. Então, olha que interessante, as minhocas ajudam aí a misturar a terra e preparar também o solo, né, para ajudar na oxigenação. Interessante saber disso, né? Seguindo com as técnicas para o preparo do solo, antes de fazer o plantio, a gente tem aqui a irrigação e a drenagem. A água, a gente sabe que é muito importante para o crescimento das plantas, mas deve ser utilizada na quantidade certa. Quando o terreno em que a plantação será feita é muito seco, ou o plantio é realizado em períodos de pouca ou nenhuma chuva, é preciso irrigar o solo. Então, quando o terreno é muito seco, a gente precisa fazer a irrigação do solo. No entanto, se ele é muito úmido ou a plantação é feita em um período de muitas chuvas, é necessário drenar a água, retirando o excesso. Então, quando o terreno é muito seco, vamos ver aqui o exemplo. A gente irriga, tá? A gente coloca a água ali naquelas plantas, porque precisa, já que o terreno é seco. Mas se o terreno é muito úmido, fica encharcado de água, é necessário drenar essa água, retirar o excesso dela, certo? Porque também dificulta o crescimento dos vegetais, se o terreno for seco e se o terreno for muito úmido. Os agricultores pretendem atender às necessidades daquilo que está sendo cultivado. Por exemplo, uma plantação de arroz precisa de muita água, já uma plantação de milho não precisa de tanta água. Então, precisa ter essa atenção, esse cuidado com o solo, ok? A próxima técnica de preparo do solo é a adubação. Os adubos são substâncias que enriquecem o solo, mas muitas vezes a falta de nutrientes nele torna necessária a sua adubação, ou seja, a reposição desses nutrientes para que as plantas nasçam e cresçam saudáveis. Então, por isso que é preciso adubar o solo, tá? Porque repõe os nutrientes que talvez tenham sido perdidos aí, a falta de nutrientes no solo. O adubo ele pode ser de dois tipos. Adubo orgânico, que é feito com esterco e restos de folhas, frutas e animais. Olha aqui os exemplos. Mas o adubo também ele pode ser sintético, que também é conhecido como fertilizante, que é produzido nas indústrias. Olha aqui o exemplo
desse adubo sintético.